nas 7 cartas das igrejas, ele sempre diz a mesma coisa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma coisa interessante, já foi falado aqui, né, por alguns irmãos, né, que pregaram aqui, né, o irmão Felipe, o pastor Deusedi, e já foi falado que, né, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Parece igual, mas não é, porque quer ver como é interessante quando você sai na rua, você escuta muitas coisas, né? Você está andando na rua, é um carro daqui, é uma buzina daqui, alguém conversando aqui, alguém conversando ali, você está no meio da multidão, você está escutando muitas coisas. Então você escuta, escutar é uma coisa, porque quando você escuta, você, né, não presta atenção, e ouvir não. E quando você ouve alguma coisa, você está ouvindo, você está meditando. Você está meditando naquilo que você está ouvindo, aquilo que está fazendo, né, um mover dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque você está ouvindo, você está o quê? Prestando atenção. Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, seja na escola, quando nós estudávamos, quando no nosso trabalho alguém está nos ensinando um serviço, né, ou aprendendo um instrumento ou qualquer coisa, quando você está ouvindo, é porque você está prestando atenção. Olha, você faz dessa forma, você faz dessa maneira, você faz assim, e aquilo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a ver aquilo, né, já tendo, né, o retorno na sua mente, porque você está ouvindo. Na nossa vida as coisas são assim. Por que muitas pessoas, né? Muitas das vezes, né? A mensagem ela é pregada, ela é ministrada, mas não muda a vida de ninguém. Como, né? Como o tema de hoje, uma carta pode mudar a sua vida, quer dizer o quê? Que essa carta pode mudar a nossa vida. As cartas da palavra de Deus que foram escritas podem mudar a nossa vida. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou seja, você está ouvindo. Se você somente escutar, você não vai aprender nada na sua vida. Por que a vida de muitas pessoas não muda? Né? Porque ela somente escuta, ela não ouve. É igual ouvir Deus. Você, quando ouve Deus, há uma mudança na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, porque você ouve Deus. Se você somente escutar Deus, tá? Se você somente escutar, você não vai aprender. Você não vai aprender. Por que nós, muitas das vezes, né, quando ele diz aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, se você, né, se nós não chegarmos vazios diante de Deus, não tem lugar para o Espírito Santo entrar, falar e operar na nossa vida. Não tem. Né? Como o presbítero Felipe pregava ontem, então nós estamos muito cheios de nós. Nós estamos cheios do nosso Senhor, até quando vamos orar a Deus. Nós não chegamos humildemente, nós não chegamos vazios para Deus nos encher. Nós chegamos muitas das vezes diante de Deus já cheios de nós mesmos. Eu sou, eu quero, eu posso, eu faço, eu sou melhor. E Deus não tem como, muitas das vezes, nos encher. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não conseguimos ouvir o Espírito mais. O Espírito Santo de Deus não tem achado lugar para ele entrar, trabalhar, fazer morada e nos ensinar, porque nós já estamos cheios. Se você pegar um copo cheio com água e botar ele debaixo da torneira, botar mais água nele, a água vai transbordar, não vai encher. Mas se você chegar com um copo pelo meio, um copo vazio, ele vai encher. Assim somos nós, como vasos na presença de Deus. Para que Deus possa tratar conosco, nós temos que estar vazios do nosso eu. A Bíblia diz que subiu 2 homens para orar. Um estava cheio de si. Não sou como esse, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Agora esse aí, e o outro simplesmente, humildemente, vazio, batia no seu coração e disse: Senhor, misericórdia de mim pecador, misericórdia de mim pecador. Então Deus falava com ele, o Espírito Santo falava com ele, enchia ele. Amém, tinha espaço para encher. Glória a Deus. E nós às vezes, até quando vamos orar, já viu, às vezes nós vamos orar pedindo alguma coisa para Deus?
Nós falamos, Senhor, eu quero isso, isso e isso. Saímos da oração, não ouvimos Deus, e alguém pergunta, irmão, tu já orou para pedir isso? Tu já orou para fazer isso? Eu já orei. Ele orou, mas ele não esperou a resposta de Deus. Ele já chegou com a decisão dele formada na mente e no coração dele e pediu para Deus, Deus, eu quero comprar aquele carro ali. Senhor, eu quero comprar. Senhor, amém, Senhor, me abençoa. E ele sai dali sem a resposta de Deus. E aí, irmão, orou a Deus? Orei, pastor, orei, né? Deus já confirmou a vitória. Mentira, ele não ouviu Deus não. Ele foi lá e chegou tão cheio do que ele queria, da sua vontade, do seu eu, que ele não esperou a resposta de Deus. Ele não chegou lá e falou, Senhor, em nome de Jesus, Deus, é da tua vontade, Senhor, que eu adquira aquele bem ali, Senhor. É da tua vontade, Deus. Se é, Deus, confirma na minha vida, Deus, em nome de Jesus, Senhor, com toda a humildade. E às vezes nós chegamos diante de Deus sem essa humildade. Irmão, orei, já orei. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, né, ela enriquece e não acrescenta dores. Não, pastor, é de Deus, né? É de Deus. Já orei ao Senhor, é de Deus, né? Então, irmãos, o que nós vemos que muitas das vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aqui. Hoje, nos dias atuais, o Espírito Santo não tem conseguido trabalhar na vida de muitas pessoas, não, irmão. São poucas as pessoas que chegam diante de Deus para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. E isso hoje está nos tornando o quê? Né? Por isso Deus não tem conseguido operar no nosso meio, não tem conseguido curar, não tem conseguido salvar, não tem conseguido libertar. Por causa disso. Porque a obra do Espírito Santo na vida do homem hoje, ela está parada. Porque o homem anda cheio de si. Timóteo fala isso. Que nós seríamos egoístas, amantes de nós mesmos. Cheios de si. E é verdade. Desobediente a pais e mães. E você descobre que isso é uma verdadeira, uma coisa tão verdadeira que você vê hoje que ninguém mais respeita o ministério, ninguém respeita o pastor, ninguém respeita o obreiro, né? É cada um por si, Deus por todo, e depois diz o quê? Eu estou na visão de Deus. Tá não, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você descobre que isso é uma coisa tão mentirosa, porque quando alguém ouve o que o Espírito Santo diz à igreja, ele é um servo obediente. Ele é obediente em todos os sentidos. Ele obedece o seu pastor, a sua liderança, o seu ministério. Ele obedece o seu patrão. Ele obedece seu pai. Obedece a sua mãe. Aleluia. Ele obedece tudo. Ele obedece as leis. Porque o Espírito Santo trabalha na vida dele. Ele é o ser obediente. Quando você vê uma pessoa desobediente em vários sentidos, é que o Espírito Santo não está naquela vida não, irmão. Mas fala em mistério. Irmão, eu falo em mistério aqui. O dom que Deus me deu de mistério, eu falo aqui, engano todo mundo. Eu engano vocês. Não vou sentir nada de Deus, não vou sentir o poder de Deus, mas eu começo a falar um lavado subiando aqui, com o olhinho fechado e pulando, todo mundo vai acreditar em mim. Ainda mais se eu profetizar carro, casa, vitória. Meu rapaz, daqui a pouco estou me convidando na cidade inteira a chamar o pastor aqui, que o homem é profeta de Deus, profetiza ali, rapaz. Daqui a pouco eu estou me convidando, pagando 4 mil, 5 mil reais, 10 mil reais. Daqui a pouco eu estou até viajando de avião, que eu nem gosto, cara. Tá? É verdade, os irmãos sabem que isso é verdade nos dias atuais. Mas você falar pelo Espírito Santo de Deus, sentindo a presença de Deus, irmão, ouvindo o que o Espírito Santo diz a você, nos dias de hoje é difícil, porque ninguém mais quer ouvir. Você pode prestar atenção. Você presta atenção. O que o pai fala hoje, os filhos não obedecem. Os filhos não obedecem. Você vê hoje até no relacionamento conjugal. A Bíblia diz o quê? Que o marido é cabeça da esposa. A esposa é o quê? Auxiliar. A esposa é para andar do lado. E você vê que isso hoje é uma das coisas que você mais vê por aí. Hoje você vê irmão no ministério, esposa no outro ministério, e ainda diz, não, eu tenho ouvido Deus falar. Não, irmãos, não é para andar os dois juntos? Então por que um está lá, outro está cá?
Quantas das vezes as coisas, a palavra de Deus, que está escrito aqui na carta, não muda a nossa vida? Porque nós não obedecemos a Deus? Quantas coisas está escrito aqui na palavra de Deus em que nós não obedecemos? Você vai lá em Hebreus, está escrito: obedecei os vossos guias espirituais. Outras dizem: obedecei os vossos pastores, porque eles vão dar conta das vossas vidas. Alguém obedece isso nos dias atuais? O que nós mais vemos é irmãos que não estão nem para o que o pastor fala, nem para aquilo que o pastor prega na sua igreja, para a liderança da sua igreja. Ah, não, eu tenho ouvido o Espírito Santo de Deus. Deus tem falado comigo, glória a Deus. Não tem nada, irmão. Se estivesse falando, você obedeceria o seu pastor. Quantas pessoas têm feito rebelião, têm destruído ministérios aí? Quantas pessoas, ao invés de orar pelo seu pastor, pela sua liderança, pelo seu ministério, sai por aí falando que não deve, murmurando? Ah, mas para pastor é isso? O pastor eu não devia ter feito isso, o pastor falou que não devia ter falado aquilo, o pastor é muito chato, vamos ter de quase Jesus, vai não sei. Rapaz, murmurando pelo seu ministério. A Bíblia ensina algo interessante: mesmo que o teu líder, a tua liderança esteja errado em alguma coisa, você não deve se levantar contra ele nem murmurar, você deve orar por ele, porque o único que troca, o único que tira é Deus. Tem na história de Moisés, Arão e Miriam. Miriam ficou leprosa. Mesmo Moisés tendo casado com a mulher cuxita, estando errado, Deus não aceitou a cobrança de Arão e de Miriam, mas pelo contrário, chegou para eles e repreendeu eles. Ele disse o quê? Se tem profeta aqui, eu falo com ele face a face. Não é assim com o meu servo Moisés? Eu não falo com ele face a face? Ele quis dizer o quê? Que eles não deveriam falar de Moisés, que era liderança, eles deveriam orar a Deus. Isso é uma coisa que ninguém faz. Eu tenho ouvido o Espírito Santo. Não, se você tivesse ouvido o Espírito Santo, as pessoas que fazem isso, elas dobrariam os joelhos e falariam: Senhor, eu não concordo com o meu pastor, não concordo com a minha liderança, não concordo, mas Deus, em nome de Jesus, se eu estiver certo, Senhor Deus, aquilo que eu falei, se apresentar a Deus em oração, vazios. Senhor, se eu estiver certo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu abençoa ele, Tu abre a visão dele, Tu muda isso, Tu muda aquilo, Senhor, Tu faz a Tua obra. Mas hoje, às vezes, até não chega: Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não concordo com ele não, mas em nome de Jesus, chega cheio já diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu não concordo com isso não. Senhor, eu não vou fazer nada, Senhor, eu não vou mais lá, Senhor, eu não vou obedecer não, Senhor, tem misericórdia, não, Senhor. Porque já chegou cheio de si. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Não trabalha, irmãos. A nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Eu ouvi o que Deus tem falado conosco. Irmãos, as bênçãos nas nossas vidas às vezes ficam presas, porque nós não obedecemos a Deus, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós queremos muitas coisas na nossa vida, mas nós temos que aprender a chegar diante de Deus humildemente. Senhor, não já chegar diante de Deus com tudo determinado que queremos, com tudo determinado